continuidade, né, à nossa trilha do conhecimento. Vou me apresentar, acho que alguns não me conhecem, né? Eu sou a professora Natália, atuo no Reação como pesquisadora do projeto e queria aproveitar para já lembrar, né, de sempre fechar a câmera e o microfone durante as apresentações. E se dúvidas surgirem, vocês podem colocar no chat, que ao final a gente vai ter um momento, né, para discussão mais profunda e para esclarecimento de dúvidas, tá bem? Agora pode passar o slide. Nós vamos dar continuidade e falar um pouquinho sobre as metodologias ativas de ensino, né? Essas metodologias que hoje são tão faladas, né, na mídia, junto aos professores, aos instrutores, né? A gente vai falar um pouquinho do que vem a ser essas metodologias e como seria a aplicação dessas metodologias no esporte. Pode passar. E o que eu vou falar aqui, né, para a gente iniciar essa discussão, não é novidade, né? Acho que todo mundo percebe essa mudança que vem acontecendo na nossa sociedade, né? A gente, quem lida com crianças e jovens, isso é ainda mais forte, né? A gente percebe uma mudança no comportamento, porque a gente vive um mundo de muita informação, né? As crianças, os jovens, né? Os adultos, os idosos também, a gente está cada vez mais tendo acesso às informações de uma forma muito rápida, né? Então, o celular, a internet, trouxeram coisas muito positivas para a nossa realidade, mas também trouxeram aí essa necessidade de ter informações de forma muito rápida, né? De saber tudo muito rápido. E a gente vivencia hoje essa era que a gente chama era digital, né, em que tudo que envolve a função profissional, as atividades de lazer, estão relacionadas às tecnologias, né, seja ao celular, ao computador, enfim, as tecnologias de uma forma geral. E aí, Matheus, eu vou te pedir um pouquinho para desligar o microfone, para não dar interferência na apresentação. Hoje, nós, né, enquanto professores, enquanto instrutores, né, que tem essa função de educar também, né, a gente não pode continuar a ter aquela dinâmica tradicional, né, de abordagem com os alunos, com os beneficiários dos projetos, né, que é aquela abordagem muito conteudista, né, em que a gente quer trazer todo o conhecimento, toda a experiência que a gente tem, né, seja em um determinado esporte, uma experiência profissional, e trazer aquilo tudo para a turma, né, para os alunos. Hoje a gente vivencia um outro modelo de ensino-aprendizagem, né? E, da mesma forma, aquela aprendizagem por memorização e por repetição também cai por terra, né? Quando a gente tenta ali trazer em sala de aula a memorização de conteúdo, no esporte, aquela repetição de técnicas, nem sempre a gente vai alcançar bons resultados a nível de aprendizado daqueles alunos. Por quê? Porque a gente vive uma era digital, uma era tecnológica, né, em que a repetição de informações não é tão atrativa para o nosso aluno, né? Ele quer algo novo, ele quer sempre informação nova. Então, nós, enquanto instrutores e professores, a gente tem a missão de se reinventar, o que é muito difícil, que exige muito, né? Porque nós aprendemos um esporte, né? Aquela técnica, todo aquele conhecimento e adquirimos experiência de uma forma distinta daquela que a gente precisa ensinar. Então é um desafio diário, mas a gente precisa se reinventar a todo momento. Pode passar. Nessa tela, né, eu chamo todo mundo. Pode voltar por favor? Eu chamo todo mundo para uma reflexão que
a gente traz como muito atual, né? O que, que a gente vê na mídia, né? Quando a gente pensa aqui, trouxe como exemplo o futebol, né? Os grandes nomes do futebol, né? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, né? Muitos, inúmeros. E quando a gente pensa, né, naqueles ídolos, né, Pelé, Maradona, a gente percebe que há uma grande diferença, né, na forma, né, da técnica de jogar o futebol, né, no comportamento. Há uma mudança nesse sentido, né? E será que o processo, né, a metodologia de ensino do futebol permanece a mesma? Será que é o professor, o técnico de futebol daquela época, né, que treinava o Pelé, treinava o Maradona, ele usa as mesmas abordagens que o professor, que o técnico do Cristiano Ronaldo, né? Provavelmente, com certeza, acho que a gente pode afirmar, né, que não. Por quê? As mudanças acontecem, a sociedade está diferente, né? E o aluno, assim como o profissional, né, desse esporte especificamente, ele exige ali metodologias de ensino distintas, não é mais aquele modelo tradicional. Né? Então, aqui eu trago como reflexão algo que a gente sempre fala, e a gente vê isso na mídia de uma forma muito forte. Ah, e o Cristiano Ronaldo, mas não era um Pelé, né? Mas o que, que ele tem de diferente? Será que ele é melhor? Será que ele é pior? Né? Ele tem comportamentos, né, tanto como pessoa e como profissional, distinto daqueles. Né? Pode passar mais um. E aí eu trouxe uma reportagem que traz uma fala, né, bem recente, né, saiu ainda esse mês, do Cristiano Ronaldo, né, que ele foi questionado sobre o que ele achava, né, do Maradona e do Pelé, que são grandes ídolos, né, os maiores ídolos do futebol, e ele traz essa frase, né, que pode gostar mais de Pelé, Messi ou Maradona, mas sou o melhor da história. Então, essa frase traz muito sobre quem é o Cristiano Ronaldo, né? Ele é uma pessoa segura de si, né? E a gente está lidando com esse tipo de pessoas, de alunos, a todo momento. Alunos que têm segurança, né? Que ele, quando ele conquista algo, ele sabe que ele é bom. Né? É difícil a gente ter alunos que têm que percebem que têm uma capacidade para o desempenho de um esporte específico e não se sentem tão seguros. Aí, nesse momento, o nosso papel como educador é incentivar essa segurança. Mas trazendo aqui para o exemplo do Cristiano Ronaldo, né, o que, que a mídia traz muito? Que ele é um jogador extremamente completo. Por quê? Ele não faz não só marca gols, né? Ele tem em números, quando a gente começa a observar os números, as jogadas, ele é muito completo. Então, hoje, os jogadores de futebol, não adianta só ele ser bom em algo específico, né? Ele tem que ser multitarefa, ele tem que ser completo. E isso envolve também o comportamento da pessoa. Né? Não existe isso do jogador, do profissional, separado da pessoa. Então, a todo tempo, o educador ele tem aquele papel de formar pessoas e não só profissionais, não só passar técnicas, né, esportivas. Vai muito além. Né? A gente tem o papel, e vocês têm o papel, de formar pessoas. Ai, mas o público maior que eu trabalho são idosos, são pessoas com uma formação, né? E aí eu digo individual, já realizada, já desenvolvida. O que eu tenho a contribuir para o meu beneficiário, né, idoso, ou para aquele adulto que já tem uma certa personalidade formada? Muito, porque nós somos seres em constante evolução. Né? A Natália de um ano atrás não é a mesma Natália de hoje. Então, a gente está em constante evolução. E essa troca que vocês têm, né, uma, duas vezes por semana ou mais com essas pessoas,
motiva a evolução, traz ali informações novas, tanto para eles quanto para vocês. Vocês também vão se aperfeiçoando enquanto profissionais e pessoas, à medida que essa troca acontece. Né? Pode passar. E também para o conhecimento volta um pouquinho, para o conhecimento, para a gente tentar entender como que funciona, né, esse processo de ensino-aprendizagem, né, e aí a gente chega nas metodologias ativas. Com o passar dos anos, o que os estudos vêm trazendo, as pesquisas trazem para a gente, né, que cada aluno é único, né, e cada aluno tem uma forma de aprendizagem. Não adianta, né? E aí vou trazer a minha experiência, né, de sala de aula. Não adianta eu achar que trazer um texto para um aluno e pedir para ele ler aquele texto, ele vai deter de todo o conhecimento sobre aquele assunto. Não. Existem pessoas, né, e alunos que têm uma memória mais visual, né? Então ele precisa ver você desempenhando aquela técnica, né? Outros, você falando sobre aquela técnica, olha, você tem que fazer isso, né, nesse esporte específico, ele assimila melhor o conhecimento. Então, a gente tem que tentar identificar qual é a melhor estratégia para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem daquele aluno. Então, olha só, a gente não consegue colocar uma turma, né? E tem uma turma de funcional, por exemplo. Eu tenho uma turma, né, de jiu-jitsu e olhar para aquela turma de uma forma padronizada. Não, a gente tem que ter aquele olhar único, individual para cada aluno. Cada um tem sua necessidade específica. E essa pirâmide que eu trago aqui para vocês verem é uma pirâmide proposta por William Glasser. E o que ele traz? Né, que a gente tem níveis de aprendizagem. Né? Então, quando a gente tem ali, a gente escuta uma informação, a gente tem a capacidade de assimilar 20% daquela informação. Por quê? Tem ruídos externos, a minha atenção não está focada para aquela informação que eu estou ouvindo, nem sempre. Né? Tem outras questões que estão chamando a minha atenção. Então, nem sempre falar com aquele aluno, várias vezes, e vocês devem experienciar isso no dia a dia de vocês. Às vezes você fala com aquele aluno várias vezes, e mesmo assim ele repete, né, a mesma dinâmica. Por quê? Ele não está conseguindo assimilar aquela informação só escutando. Então, ele vai ter que ver você fazendo aquela técnica, ele vai ter que escutar você fazendo, ele vai ter que praticar. Né? A gente sabe ali, ó, nessa pirâmide, que em 80%, quando ele desenvolve, né, o conteúdo, quando ele pratica aquilo que ele aprendeu, 80% tem de assimilação. Mas qual que seria o pulo do gato aqui? Né? Ensinar os outros. E essa é uma dinâmica que, pelo que a gente visualizou nos polos, né, isso acontece. Né, principalmente quando envolve artes marciais, né, aquele aluno que está muito tempo ali aprendendo, ele acaba também sendo ali monitor, instrutor, né, e ele está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, porque quando a gente ensina, a gente aprende. Né? 95% da assimilação do conhecimento que a gente tem é quando a gente ensina. Né? Então, é muito mais fácil aprender e adquirir uma informação quando eu estou passando essa informação para frente. Então, fica aqui de alerta para a gente pensar em como manejar toda essa turma, né? Como trabalhar as necessidades dos alunos, pensando aqui nessa pirâmide proposta por William Glasser. Pode passar. Bom, e aí a gente chega nessas metodologias ativas, né? Como que as metodologias podem nos auxiliar a ensinar ou a estimular o processo de ensino-aprendizagem da melhor maneira possível, né? Porque quando a gente fala ensinar, estou ensinando aquele aluno, parece que eu sou detentora de todo o conhecimento, e ele não. Né? E quando a gente traz as metodologias ativas, quando a gente estuda as metodologias ativas, a gente sabe que isso cai por terra,
porque não existe isso, de deter todo o conhecimento e estar ali, ó, jogando informação, não. O processo de ensino e aprendizagem, ele envolve uma troca mútua entre professor, instrutor e aluno, né? Então, será que é interessante para mim, enquanto professor ou instrutor de um esporte específico, transmitir conhecimentos prontos? Então vou pegar toda a experiência que eu tenho, né, como profissional, e vou aqui passar para esses alunos. Será que é essa a melhor forma? Jogar informação? Será que eu vou colocar os alunos para imitar gestos esportivos? Né? Olha só, tem que ser assim, né? Dessa forma, essa técnica é feita assim. Não, sempre é feito assim, essa é a regra. Né? Será que isso é suficiente? Será que colocar esses alunos para repetir esses movimentos, reproduzir técnicas, seria suficiente? E quando eu trago o esporte dentro de uma abordagem relacionada só à competição, será que essa é a melhor forma de motivar o processo de ensino-aprendizagem, né? E motivar aquele aluno para aprender, aguçar o conhecimento dele? Só falar de competição, né? A gente sabe que não. Isso não quer dizer que eu não precise ali dentro do meu processo de ensino, aprendizagem, envolver técnicas de repetição, né? Transmitir a experiência que eu tenho, não. Mas eu não posso me basear somente nisso. Né? As metodologias ativas envolvem a junção dessas coisas, né? Vai muito mais além do que só essas informações. Pode passar. Tem um fluxograma, né, que a gente quis trazer para vocês, mais a título de exemplificação do que seriam essas metodologias ativas, né, que a gente acha, muitas vezes, que é algo muito longe, não, porque eu sempre ensinei dessa forma, por que eu vou envolver metodologias ativas agora, sendo que sempre deu certo, né? Porque a sociedade está mudando. O seu aluno de agora não é igual o aluno de 20 anos atrás. O aluno de agora questiona. O aluno de agora, ele quer informação a todo tempo, né? Ele tem uma série de distrações, ele tem, um celular do lado dele, né? Então, ele consegue confirmar se aquilo que você está falando é verdade. Então, olha que desafio que a gente tem. Né? E olha como a gente não é detentor de toda a informação. Né? Então, o professor, ele tem que se reinventar a todo momento. É um desafio diário, mas a gente aprende também a todo momento. E o que essas metodologias ativas trazem? Né? Que o aluno, ele é o grande protagonista do processo ensino-aprendizagem, e não o professor. Né? O professor está ali para mediar, para incentivar, para auxiliar, para propor estratégias para que aquele aluno detenha conhecimento. Né? Ele não é o grande responsável, o grande protagonista. Quem é protagonista é o aluno, individualmente. Né? E essas metodologias ativas, quando empregadas da maneira correta, elas favorecem a autonomia daquele aluno, favorecem a aquisição do senso crítico, né? Porque a gente só consegue movimentar o mundo e inspirar pessoas quando a gente estimula o senso crítico daquele aluno, né? Porque aí ele quer transformar a realidade que ele vive. Né? A gente, com metodologias ativas, a gente consegue fazer com que aquelas pessoas trabalhem melhor em equipe. E quando a gente trabalha melhor em equipe, a gente consegue se comunicar melhor, a gente consegue resolver mais problemas, a gente consegue tomar decisão mais fácil. Então, quando você aplica as metodologias na sua prática profissional, você traz uma série de benefícios para os seus alunos e para a sociedade como um todo. Né? É um benefício que a gente não consegue visualizar, às vezes, só ali, naquele momento. Né? Natália, mas dá muito trabalho, né? A gente pensar em metodologias ativas, mas a sociedade exige isso. E como que a gente vai implementar? O que seriam as metodologias ativas? E aí, pensando no esporte, né? Como que eu posso fazer isso? Porque a gente ouve muito falar das metodologias ativas e trazendo ali, às vezes, a dramatização, né? O teatro.
para dentro ali daquele conteúdo, os jogos, né, a gamificação, que são formas de perguntas, respostas, jogos distintos que fazem as pessoas refletirem sobre aquele processo de ensino-aprendizagem, sobre aquele conteúdo. Então, essa é uma forma, né? Mas, principalmente, quando a gente pensa no esporte, a grande estratégia que envolve metodologia ativa é trazer a realidade para dentro daquele momento, né? Então, a gente tem o exemplo do caso motivador. O que é um caso motivador? É você trazer algo da mídia, né, que vai aguçar o interesse dos seus alunos, né? Então aqui eu trouxe um pocket, né, falando sobre o Cristiano Ronaldo, sobre o Messi, que são assuntos de conhecimento popular e que aguça a curiosidade das pessoas. Então, por que não trazer isso dentro das aulas? Né? Então, teve uma notícia importante sobre um esportista, traz isso para dentro da sua atividade, né? Começa a aula falando sobre isso. Nossa, vocês viram o que aconteceu com aquele atleta, né? Isso aguça a curiosidade, estimula o senso crítico. Por quê? Eles vão relacionar aquela atividade que eles estão desenvolvendo, aquela técnica, aquela lesão, né? Ou aquela vitória daquele atleta, né? Então, isso já vai estimulando ali e aguçando a curiosidade dos alunos e, ao mesmo tempo, favorece a aquisição de conhecimento, porque aí ele assimila. Ele não está ali somente para receber um conteúdo, né? Para aprender um esporte específico. Você trouxe algo da realidade, da mídia, né? E o que a gente observa é que nos esportes, o que as pesquisas vêm trazendo? Que nos esportes, quando você faz esse movimento de trazer questões midiáticas, né, é muito mais fácil você implementar as metodologias ativas, né? Mas existem inúmeras estratégias, né? A sala de aula invertida, que envolve trazer textos sobre um conteúdo ou sobre um esporte específico, sobre uma técnica específica, antes de ensinar. Né? Então, eles fazem essa leitura, ou assistem um vídeo, ou você disponibiliza um material sobre aquele momento. Né? Além disso, né, o que as metodologias ativas trazem para dentro da prática profissional do professor? O estímulo à reflexão. Né? Então, não é só. A gente fala que é só, mas é muita coisa, né? A auxiliar no processo de aprendizagem de uma técnica, de um esporte específico. Mas, além disso, eu tenho que ter um momento ali de reflexão com o grupo. Né? Então, olha só, no final, hoje, o que a gente aprendeu? O que vocês relacionam? Né? Foi legal? Não foi? O que vocês fariam de diferente? Né? Hoje eu tentei estimular vocês dessa forma. Se vocês fossem professor, como vocês fariam? Né? Isso envolve o aluno para dentro daquela disciplina, né? Daquela área específica. Ele se sente parte daquilo. E ele é parte, ele é o protagonista dentro de um processo de ensino-aprendizagem. Pode passar. E aqui tem um exemplo de um artigo que eu queria que vocês podem fazer a leitura, mas depois, como a professora Sônia disse, a gente vai compartilhar esse material, mas podem fazer a leitura do QR Code. Nesse artigo, eles propõem um instrumento para avaliar se um profissional ou outro está fazendo uso da metodologia ativa. Por que a gente quis trazer esse material? Porque nós nos questionamos, né? Será que a minha prática envolve metodologias ativas? Será que eu estou incentivando os meus alunos a refletirem sobre a realidade, a estimular o senso crítico? Eu estou conseguindo motivar aqueles alunos? Né? E nesse instrumento que é proposto nesse artigo, eles trazem algumas reflexões sobre a nossa prática profissional. Então, será que eu auxilio o meu aluno a buscar soluções para os problemas que aparecem? Então, durante uma aula, né, houve ali confronto, né, uma briga, uma discussão entre alunos, né, ou uma falha na comunicação, enfim. Será que ao final
Eu parei e consegui estimular aquele grupo, né, que teve essa discussão, a buscar soluções, porque o meu papel enquanto formador é esse também, né? Será que eu fui capaz disso? Espera aí, gente. Ou eu só amenizei aquela discussão, né, aquela briga e pronto. Será que eu consegui estimular a propor soluções? Será que eu busquei envolver os alunos, né, na estratégia didática que eu escolhi? Será que ou eu cheguei lá com tudo pronto? Né? Olha, a gente vai fazer assim, a gente vai dividir o grupo assim, 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 assim. Ok, então vamos lá. No final, será que eu consegui, assim, eu envolvi eles participaram desse processo decisório, de como vai ser a estratégia didática, né? A gente teve uma negociação, então esse instrumento que está disposto aqui, ele faz com que a gente reflita, né, não só avalie o trabalho do outro, porque ele, na verdade, foi proposto para a gente identificar se aquele professor está fazendo uso das metodologias ativas ou não. Mas será que eu estou? Né? Então, será que eu incentivo, eu trago metodologias ativas para dentro da minha prática profissional? Né? E muita gente acha que não. Poxa, mas se eu comento ali com os meus alunos sobre aquele atleta, né? Se eu trago ali uma vivência da prática, e às vezes esse caso motivador não é só de um atleta, né? Mas às vezes de algo tão específico e tão fora, né? A gente está vivendo aí uma onda de calor. Será que a gente comenta sobre isso? E aí eu aproveito a oportunidade para falar, olha, a importância da hidratação, olha, o que pode acontecer quando um atleta não está, né, hidratado, quando ele tem um processo de desidratação, o rendimento vai ser o mesmo. Então, será que eu aproveito as notícias do dia a dia e tudo que a minha realidade oferece para estimular o conhecimento? Então, é esse questionamento que a gente tem que fazer, né? Será que eu estou cumprindo o meu papel de formador e de pessoas, né? Porque eu não vou formar ali um atleta ou uma pessoa que às vezes não vai seguir, né, aquela carreira, mas um amador daquele esporte, não, vai muito além, né? Vocês têm um papel fundamental na sociedade, né, como um todo. Estão ali envolvendo crianças, adolescentes, adultos, idosos, estão participando ativamente daquele processo de formação. Pode passar. Então, muitas vezes a gente tem que se questionar mesmo, enquanto professor, né? E isso é importante para o nosso amadurecimento profissional, né? Será que quando eu estou colocando em prática essa aula, né, que eu estou aqui ministrando, um funcional, um jiu-jitsu, um futsal, enfim, uma atividade esportiva, eu estou avaliando eu estou colocando em prática todas as dimensões daquele esporte, o conceito do esporte, como aquele esporte se baseia, como que tem que ser a atitude da pessoa que pratica aquele esporte. Será que isso está sendo importante passar para os meus alunos? Será que eu estou dando importância para tudo isso? Né? Será que eu estou estimulando aquele aluno a ter um senso crítico, né, a ser mais criativo? Né? Será que eu estou me importando muito com a técnica e estou deixando de lado a possibilidade de desenvolver aquela pessoa como cidadão? Né? Será que eu tenho que me preocupar realmente só com a técnica? Só com isso? Não, né? Eu tenho, como a gente está dizendo aqui a todo momento, nosso papel e o de vocês vai muito além de passar e a ensinar uma técnica específica dentro de um esporte. Né? Será que eu estou discutindo valores sociais? Né? Estou auxiliando aquele aluno a trabalhar suas incertezas, suas inseguranças? Eu atuo como um agente motivacional? E, enfim, né, a última reflexão seria essa: será que eu estou ensinando para além do esporte? Né? E qualquer educador, né, seja ele dentro dessa área envolvendo esportes ou não, o processo de ensinar,
né, o processo de ensino-aprendizagem que ele está inserido vai muito além de conteúdos específicos. Qualquer educador forma pessoas. Então, nosso papel com a sociedade é imenso, né? E ao mesmo tempo que a gente desenvolve esse papel, a gente evolui enquanto profissional e enquanto pessoa. Porque lembram da pirâmide de Glasser? Quando eu ensino, eu aprendo muito mais. Então, quando eu estou ali falando sobre valores com os meus alunos, eu estou aprendendo sobre valores, internalizando tudo aquilo que eu estou falando. Então, por isso que é importante, né, para o nosso processo evolutivo, enquanto pessoas também, a gente ter esse olhar para o aluno como um todo, né, de uma forma individual. Pode passar? Então, né, a gente falou sobre a onda de calor aí, por que não trazer essa conversa sobre onda de calor para a nossa prática profissional? Agora,